Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Agora a gente vai entender um pouco sobre títulos públicos federais, como que é o processo de emissão, o processo de negociação desses títulos aqui no nosso país. Começando pela definição. Os títulos públicos, eles são instrumentos de renda fixa emitidos pelo governo federal por meio do Tesouro Nacional. Então, quem faz a emissão de um título público que seja federal é o Tesouro Nacional. Eles são uma forma de captação de recursos para financiar atividades governamentais, como investimentos em infraestrutura, saúde, educação, entre outros. Então, eu posso ter, por exemplo, só para a gente contextualizar aqui, eu posso ter um banco emitindo um CDB, que é um título pelo qual o banco ele capta dinheiro para fazer suas atividades. Eu posso ter uma empresa que também emite um título de crédito, que pode ser uma debênture, pode ser uma nota promissória, no sentido de captar recursos. E aí eu tenho o governo federal, que emite um título também para captar recursos. Qual que é esse título? É um título que ele é público, é o título público federal. E para que o governo ele vai utilizar esse dinheiro que ele está captando? Bom, pode ser para diferentes fins, Pode ser para investimento em infraestrutura, em saúde, educação, para fazer a compra de um hospital, para construir uma ponte, depende qual que é o objetivo do governo, tá? Então vamos entender esse fluxo aqui agora. Eu tenho aqui o governo federal, eu estou falando aqui em âmbito federal, tá? E ele vai então emitir um título que representa uma dívida com aquele investidor que está comprando esse título. Vamos supor aí que o governo está precisando de 300 mil reais. E ele vai conseguir isso através da emissão de um título. Aqui é só um exemplo simplificado, depois a gente vai entender na prática como é que funciona esse processo aqui. Aí o governo, precisando de 300 mil reais, ele vai lá e emite um título público. Tá? O investidor que está aqui do outro lado, pode ser uma pessoa física, pode ser uma empresa, resolve então comprar esse título por 300 mil reais. A gente sabe que o título ele vai ter também uma data de vencimento. Vamos supor que essa data de vencimento aqui é para 5 anos e vai ter uma remuneração. São diferentes as formas de remuneração em títulos públicos, mas a gente vai considerar aqui que essa remuneração vai pagar a taxa Selic mais 0,01% ao ano. Tá? Então essa é a remuneração, o investidor coloca o dinheiro dele, os 300 mil reais, manda lá para o governo federal federal conseguiu captar os 300 mil reais e com isso ele vai conseguir financiar seus gastos, como construir estradas, hospitais, entre outros. Do outro lado aqui eu tenho um investidor que está em posse desse título público federal, que tem vencimento para 5 anos e que está remunerando a essa taxa. Ao final do prazo, se não acontecer pagamentos periódicos de juro, o investidor ele vai receber o total que ele colocou, que são os 300 mil reais, mais a correção por conta dos juros, que é a Selic mais 0,01% ao ano. E além disso, a gente vai ver também que ele está sujeito ao imposto de renda e o imposto de renda vai modificar de acordo com o prazo desse investimento. Tá? Então funciona mais ou menos assim. O órgão responsável pela emissão e controle dos títulos e pela administração da dívida mobiliária federal é a Secretaria do Tesouro Nacional. Sempre que eu falar na dívida mobiliária do governo, essa é aquela dívida que o governo tem, que é representada pela emissão de títulos públicos federais. Tá certo? E o governo ele pode achar também outras formas de se financiar, não precisa ser necessariamente com título público federal. Ele pode, por exemplo, contrair empréstimos também. Aí a gente vai falar da dívida contratual. Mas quando ele emite títulos públicos para conseguir dinheiro, aí eu tenho que ele está aumentando a sua dívida pública mobiliária. E os títulos públicos federais, eles podem ser de
diferentes modalidades. Quais são essas modalidades? Eu posso ter uma LFT, uma NTNB, uma NTNB1, uma NTNB do tipo principal, uma LTN e uma NTNF. São diferentes modalidades e o que vai mudar aqui principalmente é a forma de remuneração e a possibilidade ou não desses títulos pagarem juros periódicos, que são aqueles conhecidos como títulos com cupons. E aí, vamos falar agora de como é que funciona então a negociação desses títulos, porque como eu falei para vocês, aqui é apenas um exemplo simplificado para a gente entender a finalidade dos títulos públicos federais. Mas a forma como a negociação acontece muda um pouco, tá? A gente tem chamado o mercado primário. A primeira das formas de comprar os títulos é através do mercado primário, que pode ser feito por ofertas públicas, chamadas também de leilões, porque são leilões na prática, ou pelo programa do Tesouro Direto. Por que que a gente chama de mercado primário? A gente chama de mercado primário porque quando acontece a emissão nesse mercado aqui, os recursos eles estão indo diretamente para o governo federal, porque é a primeira emissão referente a esse título. É diferente, por exemplo, esse investidor, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ele ficou em posse de um título público federal. Depois, antes do prazo de vencimento de 5 anos, ele pode daqui a pouco vender esse título a uma outra pessoa. Essa negociação vai acontecer no chamado mercado secundário e não vai envolver o governo federal, tá? Então, essa é uma primeira diferença. Sempre que eu falar em mercado primário, significa que os recursos, eles estão sendo arrecadados e estão sendo passados para o governo federal. E uma das formas é através de ofertas públicas, também conhecidas aqui como leilões. Essas ofertas, elas são exclusivas para as instituições financeiras regularmente habilitadas no Selic, na Clearing House Selic, tá? E elas são conhecidas como dealers, são elas que estão cadastradas lá. Então eu tenho aqui de um lado a Secretaria do Tesouro Nacional representando o governo, e do outro lado eu tenho os dealers, que são instituições financeiras que estão cadastradas lá no sistema, no Selic. E aí, como é que funciona? O governo vai lá, vai emitir os títulos e através da modalidade de leilões, as instituições financeiras aqui vão comprar esses títulos. E aí, o governo ele consegue captar o recurso que ele está precisando. Como isso daqui se trata de uma primeira emissão e o dinheiro está indo para o governo, aí a gente tem uma negociação que acontece no chamado mercado primário. Vamos lá então. As instituições oferecem a quantia e o preço cotação para a compra ou venda de títulos, e com base nas propostas, a Secretaria do Tesouro Nacional estabelece os parâmetros para a definição das quantidades e das taxas a serem aceitas. Por isso que é leilão, tá? Os dealers aqui, então, vão entregar qual que é a quantidade, qual que é o preço que eles querem. A Secretaria do Tesouro Nacional vai avaliar aquela que é mais... que está mais do seu agrado, né? Que traz uma melhor proposta. E aí vai fazer a venda desses títulos. Falando especificamente sobre eles, tá? Os dealers. O Tesouro Nacional, como uma forma de promover o desenvolvimento dos mercados primário e secundário de títulos públicos, credencia instituições financeiras que atuam como dealers. Isso a gente já sabe, tá? Os dealers, isso a gente tem que saber, atuam tanto nas emissões primárias de títulos públicos federais, como na negociação do mercado secundário, onde promovem liquidez e auxiliam na condução da política monetária do país, tá? Então, esses dealers aqui, eles vão atuar no mercado primário, tal como está aqui, como a gente está enxergando, mas eles também vão atuar no chamado mercado secundário. No mercado secundário, eles vão fornecer liquidez a esses títulos que foram emitidos no mercado primário. E aí, o que eu vou ter no mercado secundário? A gente já vai falar sobre ele, tá? Mas eu vou ter aqui, por exemplo, as instituições financeiras trocando títulos públicos federais entre elas. E também os dealers, eles vão atuar na condução da política monetária, porque o governo adota como instrumento de política monetária compra e venda de títulos públicos federais no chamado mercado aberto, Open Market. Essa política ela é conduzida pelo Banco Central. Então, os dealers eles têm essa dupla função. Primeiro, de atuar no mercado primário, comprando os títulos do governo, e depois atuando no mercado secundário, comprando e vendendo esses títulos para estimular a liquidez.
possibilitar que aquelas pessoas, aquelas empresas que queiram resgatar o seu dinheiro, elas de fato o consigam. O desempenho de cada instituição é avaliado a cada 6 meses e aquelas com pior desempenho são substituídas. A seleção é feita mediante avaliação baseada, sobretudo, nas participações em ofertas públicas e no mercado secundário de títulos públicos. Tá? Então, para a instituição financeira ela continuar nessa posição que é privilegiada de ser um dealer e poder negociar direto com a Secretaria do Tesouro Nacional, ela vai ser avaliada a cada 6 meses. Aquelas que tiverem o pior desempenho, elas vão deixar de ser dealers e vão ser substituídas. Essa seleção é feita mediante avaliação, baseado, contudo, na participação que os dealers estão tendo na negociação de ofertas públicas e no mercado secundário desses títulos, tá? Que é aquele objetivo de fomentar a liquidez. Se eles não estão fazendo isso, eles podem ser substituídos. Bom, e eu falei aqui que existem duas formas de negociação no chamado mercado primário. A primeira, através de ofertas públicas, os leilões. A segunda é através do programa Tesouro Direto. Esse programa ele foi criado em 2002 como uma forma de facilitar o acesso dos títulos às pessoas físicas, tá? Porque olha só, aqui eu falei da negociação que acontece com instituições financeiras, dealers. E se eu sou uma pessoa física e quero comprar um título emitido pelo governo? Eu posso fazer isso diretamente no programa do Tesouro Direto. E essa operação acontece através de um cadastro em uma instituição financeira, uma corretora, por exemplo. Essa instituição atua como agente de custódia da posição do cliente junto ao Tesouro Direto e fornece uma senha para que o investidor possa acessar o sistema e assim fazer as suas transações de compra e venda de títulos, tá? Então, para acessar o programa do Tesouro Direto, que é um site, tá? Para acessar esse site e realmente poder fazer a compra de títulos públicos, um investidor pessoa física, ele precisa de um cadastro em uma corretora, que vai ser a agência, que vai ser o agente de custódia dos títulos que forem comprados por esse nosso investidor, tá? Uma vez que ele tem esse cadastro na corretora, a corretora vai passar para ele uma senha, um login, né? Ele vai fazer o cadastro e ele vai conseguir, portanto, acessar o site. Lá no site do Tesouro Direto, ele vai poder então comprar os seus títulos públicos, aqueles que ele desejar, tá? São diferentes títulos, assim como a gente já viu. Inclusive, aqui no Tesouro Direto, os títulos eles passam a ter outros nomes ou apelidos mais fácil de serem identificados pelo investidor pessoa física aqui, tá? Então, por exemplo, a LFT, que é uma das modalidades de título público, ela recebe o nome de Tesouro Selic. Por quê? Uma característica da LFT é de remunerar através da taxa Selic. Então, para que o investidor ele entenda que de fato esse título remunera pela Selic, lá no Tesouro Direto ele recebe o nome de Tesouro Selic. A NTN-B passa a se chamar Tesouro IPCA com juros semestrais. A NTN-B principal passa a se chamar Tesouro IPCA+, porque não tem juros semestrais, aí não recebe esse nome. A LTN, Tesouro Pré-Fixado, a NTNF, Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, e a NTN-B1 ou recebe o nome de Renda Mais ou então de Educa Mais, que são títulos mais recentes aqui no programa do Tesouro Direto, tá? Mas esse é o ponto. O investidor pessoa física, ele pode fazer a compra, assim, de títulos públicos federais no mercado primário, mas para isso ele precisa, então, ter um cadastro numa corretora. A corretora vai fornecer a senha, ele vai conseguir acessar lá o programa do Tesouro Direto e lá ele vai conseguir ver, entre outras informações, quais são as cotações desses títulos, qual que é o histórico de preço e, portanto, né, decidir quais títulos ele vai comprar e colocar na sua carteira. Uma vez que ele tenha feito a compra desses títulos, esses títulos eles vão ficar custodiados dentro dessa corretora onde ele tem conta, né? A corretora ela vai fazer a guarda desses títulos aqui. O programa permite que
em todos os dias úteis, entre as 9h30 da manhã e as 18 horas, os investidores possam acessar o sistema e realizar investimentos e resgates. Uma vez que ele tenha comprado um título, se ele desejar, ele também pode vender esse título, tá? Isso também vai acontecer através do programa do Tesouro Direto. Inclusive, o governo ele compra todos os dias aqueles títulos que foram colocados que foram comprados pelos investidores. Então, todo dia tem essa recompra. Em outras palavras, eu posso falar que os títulos públicos eles têm liquidez todos os dias. A diferença é que o investidor ele pode resgatar um valor, aonde se ele mantivesse esse título até o final, ele teria um ganho maior. Tá? Porque esses títulos, na hora de serem vendidos, eles sofrem a chamada marcação a mercado. E aí pode ser que um título público do tipo pré-fixado ou um tipo híbrido, onde a gente tem uma remuneração que é pós e uma que é pré-fixada, pode ser que as condições de mercado façam com que aquele título, naquele momento que o investidor está vendendo, ele esteja precificado de uma maneira menos competitiva, menos benéfica do que está sendo praticado naquele momento. E com isso o investidor ele pode eventualmente até ter perda financeira quando ele for resgatar antes do prazo. Mas é isso, ele tem liquidez todos os dias porque o governo se assegura da recompra. Os títulos disponíveis no programa podem ser fracionados, ou seja, o investidor pode comprar até 0,01% do título, mas um valor mínimo de R$ 30 por pedaço do título deve ser respeitado, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, um título que o valor dele é de R$ 4.000 lá dentro do programa. Se o investidor ele não tem R$ 4.000 para colocar, não tem problema. Ele pode comprar pedacinhos desses títulos aqui. O detalhe é que o pedaço mínimo ele é de até 0,01%. Então, isso daqui daria bem pouco, né? Aqui eu acho que daria R$ 4, se eu não estou errado. Deixa eu ver. 4.000, deixa eu só escrever bonitinho aqui. 4.000. Se esse é o valor de preço do título, 10% é 400. 1% é 40, 0,1% é R$ 4, 0,01 é 40 centavos, tá? Nesse caso, ele não poderia comprar 0,01%, porque deve ser respeitado que cada fatia mínima é de R$ 30. Então, para esse título de R$ 4.000, o valor mínimo que o investidor conseguiria colocar é R$ 30. Tudo depende do preço que o título está sendo negociado lá dentro do programa do Tesouro Direto. E cada pessoa física pode aplicar por mês até 1 milhão, não havendo limite para resgates. Então, até 1 milhão por mês é possível de comprar títulos públicos e se o investidor quiser fazer resgates, ele não tem uma limitação, ele pode resgatar tudo que ele tem. Por isso que a liquidez ela é diária. Quais são os custos pelos quais o investidor é que ele está sujeito ao colocar o seu dinheiro dentro lá do Tesouro Direto comprando títulos? Ele tem a taxa de custódia da B3, que é de 0,25% ao ano, e também a taxa de negociação e custódia aí que pode variar. Os nomes eu já coloquei aqui para vocês, tá? E bom, além do mercado primário e além do mercado secundário, aliás, além do mercado primário, onde eu tenho as ofertas públicas através de leilões, e o programa do Tesouro Direto, eu tenho o mercado secundário. E a gente já tem uma ideia de como é que funciona o mercado secundário, tá? Se a negociação for entre instituições que já possuem o título, esta vai ocorrer no chamado mercado secundário. No mercado secundário, as negociações envolvem títulos que já passaram pelo mercado primário e que agora estão em posse de instituições financeiras, as quais podem vendê-los entre si. Os valores arrecadados aqui vão para as instituições vendedoras e não mais para o Tesouro Nacional. Então eu tenho uma instituição financeira que, inclusive, ela pode ser um dealer. E ela comprou esse título do Tesouro Nacional e agora ela quer vender esse título a uma outra instituição financeira. Tudo bem, ela pode fazer, isso vai acontecer no mercado secundário. O dinheiro que vai ser pago por esse título, ele vai para essa instituição financeira que está vendendo e não vai mais para o governo. O governo fica fora dessa negociação. Por isso que é mercado secundário, tá? Então, lembrar que mercado primário, a principal característica é que o dinheiro que está sendo captado, ele está indo diretamente para o governo. E o governo vai utilizar esse dinheiro para financiar seus gastos, comprar hospitais, fazer estradas, comprar prédios, e isso vai aumentar a dívida pública imobiliária, porque é aquela que é representada por títulos públicos. Já no mercado secundário,
o dinheiro aqui ele acaba transitando entre as instituições que têm aqueles títulos. E também, né, nada impede que pessoas físicas também negociem aqui no mercado secundário, isso também pode acontecer. Falando agora um pouco em relação aos riscos que as pessoas estão sujeitas ao investirem nos títulos públicos, bem como o que eu falei no início da aula, né? A gente tem a tributação quando a gente investe nos títulos públicos. Então, quais são os riscos que o investidor ele está sujeito? O risco de crédito, ele é quase inexistente. Por quê? O governo, ele é o garantidor desses títulos aqui. É ele que, em último caso, ele tem que pagar o título. E aí, o governo, se ele tiver dificuldades financeiras, ele detém um monopólio, né, de emissão de moeda. Então, ele pode, se ele entender necessário, ele pode emitir moeda. Eu não estou falando de moeda escritural, estou falando de moeda física mesmo. Ele pode emitir moeda e fazer o pagamento desses títulos que foram emitidos. Então, é muito difícil chegar a uma situação onde o governo ele não vai fazer o pagamento dos títulos que foram emitidos por ele mesmo. Por isso, a gente considera que aqui no nosso país, os títulos públicos são os títulos que possuem o menor risco de crédito, porque o governo sempre, em último caso, ele pode recorrer à emissão de dinheiro para fazer o pagamento desses títulos. Diferente de quando eu coloco, por exemplo, o meu dinheiro em uma empresa, comprando uma debênture dessa empresa. Porque se a empresa ela quebrar, ela não pode emitir dinheiro para me fazer o pagamento. Já o governo ele pode. Então, por isso, consideramos aqui que os títulos públicos federais, eles têm um risco de crédito que é quase inexistente. Ou muitas vezes as pessoas falam que o risco de crédito é inexistente quando a gente fala do governo. O risco de liquidez também é quase inexistente, isso porque o governo ele está diariamente recomprando os títulos lá no programa do Tesouro Direto, e quando fora do Tesouro Direto, quando a gente estiver falando entre instituições financeiras, os dealers eles atuam no mercado justamente para garantir a liquidez desses títulos, né? Eles vão estar lá colocando ofertas de compra e de venda. Agora, o risco de mercado, ele está presente. Inclusive, eu já falei, né, que em títulos que sejam pré-fixados, o investidor ele pode ter até perda financeira se ele resgatar antes do prazo de vencimento, naqueles que são pré-fixados e também naqueles que são híbridos, aonde eu tenho uma remuneração que ela é pré-fixada e eu tenho também uma parte que é pós-fixada. E a tributação? Os ganhos brutos com os juros periódicos recebidos pelos investidores, ou seja, juros, tá? Bem como os ganhos advindos da diferença entre o preço de aquisição de títulos e seu preço de venda, ou o seu valor na data de vencimento, sofrem incidência do imposto de renda a depender do prazo, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Se eu tenho um título, por exemplo, né? Deixa eu só inverter aqui. Eu tenho um título, por exemplo, que eu paguei aqui R$ 1.000, e lá no final eu recebi o meu valor principal mais os juros, tá? Isso daqui no vencimento. Bom, eu vou ter que pagar imposto de renda sobre a diferença do preço do título de compra, que foi esses R$ 1.000, e o preço dele lá no vencimento. Ou seja, né, o que eu recebi de juros. Então, sobre esses R$ 200, eu vou pagar imposto de renda. E vai seguir a tabela regressiva. Nesse caso aqui, né, não lembro se eu falei, mas se for de 2 anos, eu vou pagar aqui uma alíquota de imposto de renda de 15% sobre os R$ 200. Depende do prazo de vencimento, tá? Quanto maior o prazo de vencimento, menor a alíquota até o limite aqui de 15%. Depois disso, eu não tenho como reduzir mais. Agora, se eu resgatar em até 180 dias, eu vou pagar 22,5. Isso é uma situação, né? Uma outra situação que também pode acontecer é eu comprar um título que ele tem o pagamento periódico de cupons. Esses cupons eles são pagos de maneira semestral. E aí, para cada pagamento de cupom, eu vou ter uma alíquota de imposto de renda que ela é diferente, pelo menos no começo. Então, para os primeiros 6 meses, eu vou ter uma alíquota de 20%. Depois de um ano, eu vou ter uma alíquota, né, de 17,5%. E assim por diante, tá? Até que eu vou chegar a um ponto aonde os meus pagamentos periódicos, eles vão ficar em 15%, e assim vai ir até o final, né, quando eu resgatar o último pagamento de cupom e também receber o título. E caso eu faça a negociação desse título no mercado secundário, mesma situação, tá? Eu vou ter aqui o preço de compra, e se eu vender ele antes da data de vencimento, eu vou olhar aqui qual foi o preço final de venda,
Se eu tive lucro, eu vou descontar do preço de compra e sobre o que eu tive de lucro, eu vou ter imposto de renda. Qual que vai ser a alíquota? Depende, né? Em quanto tempo que eu vendi esse título antes do prazo de vencimento. Tá? Então segue a tabela regressiva. E além disso, também existe a cobrança de imposto sobre operações financeiras, que é o IOF. Esse vai acontecer caso o título ele seja resgatado nos primeiros 30 dias a contar da data de aplicação e ele segue essa tabela aqui, tá? Então, essa tabela ela começa com IOF em 96%. Caso eu compre o título hoje e faça o resgate amanhã, 96% sempre sobre os juros, tá? Não sobre o valor principal. E ele vai diminuindo conforme vão passando os dias, até que no 30º dia eu não tenho mais o IOF. Mas detalhe, eu não tenho mais o IOF, mas eu ainda tenho o imposto de renda. Esse eu ainda vou ter. Tá? Então, primeiro eu calculo o IOF, depois eu calculo o imposto de renda para determinar qual que foi a alíquota de tributação que esse investidor ele vai estar sujeito. Tá? E isso acontece aí se eu for vender esse título no mercado secundário.